Fala pessoal, nós estamos aqui hoje para mais um episódio da Do Missione, uma entrevista hoje com o Jean. A gente estava até falando aqui em off que missionário vai surgindo, então é uma das pessoas que Deus abençoou de a gente conhecer nessa caminhada. Ele e a esposa já foram missionários em comunidade no Rio de Janeiro e está preparando para ser um napolitano em breve, se Deus permitir. E então significa que a gente vai se encontrar muito ainda pela vida, né? Porque pela graça de Deus também iremos ali para a Itália. Mas Jean, se apresenta melhor, conta um pouco da sua história que a gente quer conhecer. Tá bom, é um prazer estar aqui no canal do Elias, né, do Missione, e é um prazer estar com vocês, ver essa iniciativa missionária, né, de promover missões, de ver que as pessoas têm buscado isso, né, buscado em missões a glória de Deus, né, isso me deixa muito feliz, né, essa iniciativa. E eu sou fruto de missão, né, eu nasci no campo missionário, em Guiné-Bissau, na África, e quando meus pais eram missionários lá pela Jocum. Então eu nasci literalmente na missão, né? É algo bem assim marcante e ao desenvolver da minha vida, né? Eu vim para o Brasil muito pequeno ainda, com 2, 3 anos de idade. E eu cresci em um lar muito missionário, né? Meu pai, depois de trabalhar um tempo na Jocum, meus pais, como missionários, eles foram para o Ministério Pastoral, e nesse ministério pastoral foi onde eu cresci, né? Foi o contexto que eu cresci em várias cidades, né, do Brasil, principalmente no sul. Né? Minha mãe é gaúcha, então eu tive o meu crescimento ali na região do interior de Santa Catarina. E por causa de todas essas mudanças, né, revitalização de igreja, na época não tinha esse nome, né, revitalização de igreja, né? Mas meu pai sempre pegava umas igrejas difíceis de trabalhar, e por causa de todo esse contexto e dificuldades, né, do contexto de trabalhar como um pastor missionário, eu cresci com muita, com, com um certo, eu estou tentando achar uma palavra bonita, né, mas com um certo temor de missões ou ministério, né? Poderíamos dizer um certo ódio mesmo, sabe? Um rancor, é a palavra bonita, né? Um rancor de missão e ministério. E eu cresci nesse contexto, ia à igreja e tudo, mas eu não tinha um relacionamento íntimo com Deus. E quando eu completei os meus 18 anos, terminei o ensino médio, eu queria fazer uma boa faculdade, ser um bom profissional, porque eu achava que Deus havia deixado de sustentar meus pais muitas vezes, né? E eu pensava que agora, eu tendo uma boa profissão e um bom salário, eu poderia auxiliar meus pais, auxiliar a missão, já que na minha ideia, é meio absurdo, né, você falar isso, na minha ideia Deus deixava os seus servos passar por dificuldades. E Deus me tratou muito, porque quando eu fui fazer faculdade, comecei a fazer faculdade de engenharia civil, eu tô até uma apresentação bem longa, né? Mas realmente é o contexto, né? Nesse processo de que eu fui fazer faculdade de engenharia civil, na verdade, comecei ali e tal, e é ali que eu tive minha conversão. Eu saí de casa, né? Fui morar em outro local. Então, nesse processo da minha conversão, quando eu saí de casa, fui fazer faculdade, eu comecei a buscar a Deus, ler a Bíblia, ter um relacionamento com Ele dentro da faculdade. E depois de um ano e meio, de 2 anos de faculdade, né, em faculdade de engenharia civil, eu comecei além de conhecer a teologia reformada, né, foi meu pai é pastor batista, né, e eu comecei a conhecer a teologia reformada e gostar muito da igreja presbiteriana. Então, o meu pai, ele se converteu na igreja presbiteriana independente, mas depois acabou, né, indo para a Batista depois de alguns anos. E aí eu comecei, né, tomei gosto pela teologia reformada e em tudo isso Deus começou a mover meu coração em questão de missões. E eu achava meio estranho, né, porque eu falava assim, cara, eu tô fazendo tudo certo, né? Assim, naquela nossa ideia, né? É o meu melhor momento com Deus, eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho estudado.
Só que parece que algo tá errado na minha vida. Parece que eu não tô no lugar onde eu deveria estar. Não tô fazendo a vontade de Deus. Mesmo seguindo todos esses essas coisas que eu fazia. E volta e meia eu olhava alguma coisa, aparecia alguma coisa de missões para mim na internet, né? Escola de missões ou alguma coisa de Guiné-Bissau, da África, né? E aquilo me emocionava muito, me chamava muita atenção. Eu falava assim, nossa, é legal, né? Muito legal e tal. Mas isso não é para mim, né? E algumas coisas foram acontecendo na minha caminhada, né, nesse trajeto, e Deus foi falando comigo. Até que chegou um momento, foi pouco a pouco, né? Até que chegou um momento, foi no ano de 2015, necessariamente esses passos, e chegou um momento que eu estava orando e eu tive, assim, a convicção que Deus estava me chamando naquele momento. Eu ouvi uma mensagem eu não lembro o nome dele, acho que é Marcelo Galberto, da MPC, e eu não lembro o nome da mensagem. Eu sei que ele falava nessa mensagem, é bem conhecida essa fala, mas ele falava no meio da mensagem que ele lembrou de um momento que ele estava num acampamento de jovens, numa fogueira, e em que alguém falou assim, o cara que estava falando falou assim, se não for agora, né, quando? Né? E se não for eu, quem? Muitas pessoas falam sobre isso, né? E eu vi essa mensagem me impactou muito. Eu comecei a orar sobre isso, e um dia eu estava orando, e aquilo foi muito forte para mim, sabe? Eu comecei a chorar, 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 e Deus falando muito forte comigo. Eu estou te chamando para missões, é ali que eu quero que você esteja, é nesse local. E aí eu liguei pro meu pai chorando, né? Meu pai lembra até hoje, ele conta essa história, né? Só que minha mãe atendeu o telefone, aí ela atendeu o telefone e falou assim. Aí eu liguei chorando, ela pensou que tinha acontecido alguma coisa séria comigo. Eu falei, não, mas cadê? Deus está me chamando para missões. E aí ela ficou um silêncio no telefone, né? Aí ela falou, o quê? Como assim? Pera aí que teu pai chegou aqui, eu vou te passar pro teu pai. Aí meu pai atendeu o telefone, e aí quando eu falei, ele também ficou muito em choque, né? E eu chorando, soluçando, que Deus estava me chamando para missões. E ele falou assim, olha, eu esperava o teu irmão ou a tua irmã, menos você. Mas eu sei que não é emoção, porque se Deus conseguiu quebrantar esse coração duro seu, é porque realmente ele está te chamando, né? Essa foi a fala do meu pai, né? Porque é só uma intervenção divina mesmo para crer que Deus está chamando para missões. Porque quem melhor do que para nos conhecer do que os nossos pais, né? E, e foi a partir dali, eu já queria ir, eu fui muito imediatista, né? Falei assim, não, pai, eu vou fazer uma viagem missionária para a África, vou lá para Guiné-Bissau conhecer minha terra, e eu vou trabalhar. Ele falou, não, calma, você tem que se preparar, você tem, né? E ele que me aconselhou nesse período de preparo, né? Nessa questão de chamado, nesse processo. Ah, legal. Você estava falando e eu fiquei emocionado aqui também, porque a minha história é um pouco parecida com isso, né? Ao ponto do meu pai ter uma frase assim: a gente ora pelos filhos, para Deus abençoar, mas você e missões. Aí eu falei no dia, pai, então o senhor não devia ter orado. Exatamente, né? Muito bom. Mas, Jean, e como é que foi, né? Aí seu pai te ajudou no preparo, e aí vocês chegaram. Você foi mencionado em comunidade no Rio de Janeiro, né? Como foi chegar lá, né? Tá no campo. Então, aí nesse período, foi aquele período de escolha, né? Para onde ir. E como eu estava nesse sentimento muito imediatista, óbvio que eu creio que a ideia de romance, né, muitas vezes é algo que Deus usa para nos chamar e depois ele vai consolidando, né? Embora o romance missionário é algo muito ruim para o missionário, né? Aquela pessoa que acha que que ela ama os perdidos e que tudo, né? Que tem toda essa ideia romântica, né? Mas embora ele use Deus usa vários fatores. Ele usa quem ele quer e o que ele quiser para chamar alguém. Então, inicialmente foi algo bem assim emotivo, né, dentro de mim, né, naquele, né, mas foi uma convicção muito forte.
E aí eu não tinha nada para ir para Jocum, né? Daí meu pai indicou a Jocum, porque meu pai tinha feito Jocum. E eu conversei com outras pessoas e falei assim, Jocum é o mais rápido, né? A minha ideia era essa. Jocum é 5 meses, pá, aí eu termino e eu vou, o primeiro lugar que eu vou, que eu vou vai ser Guiné-Bissau, eu falei, né? Eu termino Jocum e vou para Guiné-Bissau. Pelo menos, né, na primeira ideia de campo. Aí eu fui, aí eu tava escolhendo lugares, né? E isso foi em agosto, isso vai completar 5 anos, né? Em 2015, né? De agosto de 2015, eu estava procurando lugares e eu tinha gostado muito da Jocum de Campinas. E eu falei, nossa, deve ser. Eu vi o trabalho, ia ter um prático na Turquia. Eu falei, cara, que legal, né? Esse projeto. Só que aí em agosto mesmo eu estava no Facebook e apareceu uma chamada para mim. Escola de Treinamento Discipulado, né, da Jocum, no Rio de Janeiro, ano olímpico. E além da escola da ETED, ia ter um programa de crianças em risco, né? Um programa, uma segunda escola. Então era um tempo de 8 meses. Eu falei, cara, que interessante, eu gostei dessa chamada, eu vou ver, né? Aí eu entrei, olhei, li tudo que ia acontecer, ia ter evangelismo, né, nas Olimpíadas, ia ter um trabalho com crianças em risco, e isso me chamou muita atenção, em comunidade carente, todo esse trabalho. E aí, na hora, eu falei assim, é isso aqui. Fui e me inscrevi. E depois eu acabei até descobrindo que eu fui o primeiro a me inscrever na escola, essa escola da Jocum, né? Porque eles anunciaram e eu fui o primeiro a me inscrever. Né? E me inscrevi, tudo, fiz todo o processo. Em 2016 eu fui para lá, em janeiro, sem nenhum sustento. Nada, zero, zero sustento. Não tinha assim um valor fixo que eu recebia de alguém por mês, né? Eu fui bem na doideira mesmo, na loucura. E eu falei assim, olha, Deus me chamou, aquela ideia, né? Ele vai pagar a conta, né? Aquela ideia bem maluca, né? O pessoal fala que Jocumeiro é meio doido, né? E aí eu fui nesse estilo mesmo. E aí eu cheguei no Rio, né? Começou a escola, era uma escola bilíngue, isso também me interessou, né? Isso vai me ajudar no inglês. E eu cheguei lá, então foi uma TED bem grande, né? Tinha aí em torno de 35 alunos, 40. Então era um grupo bem grande, né? Tinha americanos, holandeses, australianos, várias, né? Irlandeses, se eu não me engano. Então tinha diversas áreas do mundo ali, todo mundo junto, né? Aquele conglomerado no internato. E foi ali que eu conheci a Ruane, a minha esposa, né? Ela veio da Espanha, né? Os pais dela são missionários na Espanha. Ela morava na Espanha e ela veio para o Brasil para fazer essa escola, na tentativa de talvez se encontrasse alguém, levar para a Espanha, né? E não ser trazida para a comunidade do Rio de Janeiro, né? Não era esse o objetivo dela. Mas Deus, né, fez assim as coisas, né? Durante o curso da ETED, depois do curso, a gente conversou com a liderança, né? E eles deram total apoio e nós começamos o relacionamento, né, na segunda escola. E após isso, ela voltou para a Espanha e eu fiquei nas comunidades carentes trabalhando. Então, durante todo o tempo de escola, antes de se tornar missionário da Jocum mesmo, né, propriamente dito, a gente já trabalhava o tempo todo com comunidade carente. Então, desde o início, o trabalho sempre foi com comunidades carentes. E esse trabalho sempre, assim, desde o início foi muito apaixonante para mim, apesar de, na primeira semana, você já tem aquele contato com a cidade do Rio, o romance acaba ali, né? A cidade suja, né, uma cultura completamente diferente para quem, principalmente, por exemplo, você é mineiro, né? Então, você vai para um lugar completamente diferente da sua cultura. Imagina o Sul e Rio de Janeiro, é totalmente, é uma enormidade, né, de diferença cultural. E aí eu cheguei e fiquei muito assustado com essas coisas. O povo também, né, algumas dificuldades, relacionamento, mas ao mesmo tempo eu gostei muito do trabalho, né? E eu via que eu estava no centro da vontade de Deus. E 2 semanas, em 2 a 4 semanas que eu estava no Rio, Deus já tinha tirado completamente a minha vontade de ir para Guiné-Bissau. Falando assim, eu cheguei no Rio depois de 2 semanas, 3, 4 semanas, mesmo não gostando do local, eu senti muito forte aquela convicção no meu coração que aquele era o local que eu deveria ficar
mesmo depois da ETED, que era aquele local do Rio de Janeiro. Então, foi a partir dali que eu comecei a desenvolver, né, o ministério ali nas comunidades carentes, mesmo após a escola e a Ruane, né, atualmente minha esposa, na época namorada, voltando para a Espanha, eu continuei no Rio trabalhando com a comunidade carente. Ah, legal. A gente falou em off há algum tempo atrás, né, que a comunidade é quase um trabalho transcultural, né? Porque é isso que você falou, parece que nem tá dentro, assim, porque nós vivemos numa realidade um pouco mais tranquila do que o Rio de Janeiro, né? E aí tudo a gente sabe, né, que a vida missionária, como você disse, começa a ter um romance, é negativo, mas também ela é uma vida de, tipo assim, é muito emocionante a vida missionária. E, e como que aconteceu isso? Então, era para Guiné-Bissau, aí de repente você está na comunidade, tá bem, mas aí você fala, não, peraí, eu vou ir pro seminário porque Deus agora me quer na Itália. Nossa, todo esse processo é um processo longo, viu? Mas nesse período, quando eu termino a Jocum, né, a gente termina, eu decidi ficar em uma comunidade do Rio de Janeiro, em uma base de Jocum, e aí a Ruane voltou para a Espanha. E naquele intuito de conhecer aquela comunidade para que, posteriormente, após nós nos casarmos, nós trabalhássemos ali. Então eu sabia que o tempo no Rio de Janeiro, eu sabia que era um tempo de preparo, de Deus lapidar o meu coração, né? Um tempo de novas experiências missionárias, um início de vida missionária. Eu sabia que não era o local onde nós trabalharíamos, mesmo sendo transcultural para mim, e sendo o meu campo missionário, sempre falei isso, que o Rio de Janeiro era meu campo missionário, eu sabia que não era o campo efetivo, né? E então, quando eu fui para a Espanha em 2017, então nesse período eu tive um corte, né, ali de estar no Rio de Janeiro, fui para a Espanha conhecer a família da minha esposa, conheci eles lá, servi a base da Jocum lá na Espanha, o tempo que estive lá com eles. Depois voltamos, fomos para Chapecó, né, Santa Catarina, onde meus pais residiam ali nas cidades adjacentes, e nos casamos ali. Então, foi essa situação para retornarmos ao Rio de Janeiro. Então, agosto de 2000, julho de 2017, a gente já estava retornando para o Rio de Janeiro, final de julho. E aí a gente deu continuidade ao trabalho na Jocum, nas comunidades. Então, nesse processo, quando a gente chegou no Rio, você sabe muito bem, né, ser casado em um tempo recente, você sabe como que um primeiro ano pode ser difícil no relacionamento, né? Você conhecendo a pessoa, ainda mais, por exemplo, pensa comigo, eu conheci a minha esposa no início de 2016, casei com ela menos de um ano e meio depois, e a gente já estava vivendo junto no Rio de Janeiro, uma realidade missionária, sem um sustento que colocasse o nosso, que preenchesse o nosso orçamento, né? Sem um sustento que fosse equivalente ao nosso orçamento. Então, e casados, né? Morando na mesma casa, toda essa situação do primeiro ano de casamento. Então, tudo isso, né, foi uma aglomeração aí, né? Fez um conglomerado de emoções nos primeiros 6 meses de casados, muito que nos deixaram muito exaustos, né? A gente nunca se teve muitas brigas e tal. Nem era isso, mas a nossa parte emocional, de sempre estar carregado e pesado, né, ali foi muito difícil. O que nos segurou sempre foi a convicção de que Deus nos queria ali no Rio de Janeiro. E nesse tempo a gente começou a trabalhar na igreja presbiteriana, ali perto do bairro onde a gente trabalhava em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Então a gente começou a trabalhar, além de trabalhar na comunidade, servir a igreja presbiteriana ali. E nesse período eu nutria, desde ali quando eu fui para Jocum, né, nesse período de ETED e tudo mais, eu sempre nutri uma vontade de ir para o seminário, né, ter um estudo teológico. Mas tudo bem, eu falei, mais para frente, quem sabe. E aí, nesse período onde a gente já estava trabalhando e tal, e a gente sempre experimentando a fé, né, o maná mesmo diário, sabe? Deus enviando oferta do nada, usando pessoas que a gente nem conhecia, sabe? É um negócio maravilhoso. É viver cada dia com aquilo que nós necessitamos, é aquilo que Deus manda para a gente. Fala assim, olha, é isso que vocês necessitam hoje.
né? Amanhã eu providencio. Isso foi uma experiência, e tem sido até hoje uma experiência incrível, né? Eu não troco isso por nada no mundo, por nenhum salário fixo em qualquer empresa. Porque viver na dependência de Deus é algo muito. É você lidar com o sobrenatural todos os dias. E isso nos impacta muito. Então, nesse processo, eu comecei a falar assim. Eu comecei a pensar, né, e refletir nessas coisas do estudo teológico, um melhor preparo, e o que Deus realmente estava nos chamando para fazer, né? E aí foi que eu acabei me deparando com um livro chamado Igrejas em Lugares Difíceis, né? E na realidade de trabalhar na comunidade, você vai fazendo cursos, oferecendo cursos de inglês, de violão, tendo um relacionamento com as pessoas, fazendo discipulado, né? Tanto informal quanto formal. E você sente uma necessidade, ok, mas e se alguém converter aqui, para onde que eu envio essa pessoa? A agência missionária é uma benção, mas se você pensa assim, para onde que eu envio essa pessoa agora? Bom, como a gente era de uma igreja próxima, a gente já pensa, tem a igreja aqui próxima. Mas você percebe que muitas vezes as pessoas que estão dentro de um contexto carente, elas não se adaptam muito bem a uma igreja que está fora da realidade delas. Então, eu sempre pensava assim, nossa, é tão necessário uma igreja que pregue a Bíblia, que pregue a palavra dentro de contextos carentes. Porque geralmente, infelizmente, essa é a nossa realidade, nos contextos carentes, a maioria das igrejas é as igrejas, né, que hoje se intitula neopentecostais, né? A questão da teologia da prosperidade, tudo isso estão muito presentes nas comunidades carentes. Então, a minha angústia era essa, né? É necessário um trabalho de plantação de igreja. E aí foi que eu conheci esse livro, Igrejas em Lugares Difíceis, né, do nossa, agora foi o Mads McConnell e o Mike McKinney, os autores, é da editora Fiel, se eu não me engano. E esse livro me impactou muito porque o ministério do Mads McConnell, ele também, inclusive, já plantou igreja no Brasil, no Maranhão, uma região muito pobre, e era de exatamente plantar igrejas em locais carentes. Eu falei, rapaz, que interessante isso. E aí eu comecei a ler e depois eu descobri que ele tinha palestras na Conferência Fiel. E aí eu fui ver as palestras que ele deu também, né, sobre o assunto, sobre plantação de igrejas nessas localidades. E isso começou a ser muito claro para mim. Eu falei assim, uau, todo esse trabalho no Rio, né, porque Deus está colocando no meu coração um trabalhar de plantar a igreja. Eu gosto muito, sempre convivi dentro da igreja, com trabalho de igreja, né, como eu disse, né, na caminhada do meu pai, ajudando com a música, dentro da igreja. Sempre, a nossa vida sempre foi esse contexto de igreja. E a vida da minha esposa, o contrário, sempre foi o contexto de missões. Apesar de eu ter nascido na missão, a minha vida sempre foi o contexto de igreja e a vida dela sempre foi o contexto de missões. Eu falei, então, começou a se delinear as coisas. E eu falei assim, olha, é isso, Deus quer que nós trabalhemos com plantação de igreja em locais carentes. Mas aonde? Aqui no Rio? Não, é em contexto transcultural. Eu tenho certeza disso, mas não sei aonde. E Guiné-Bissau estava muito distante dessa ideia de plantação de igrejas, né? Realmente, assim, aquilo não ficou no nosso coração. E a gente começou a orar sobre isso. E aí descobrimos que o mestre trabalhava com plantação de igrejas eu acho que na Escócia, né? Nos subúrbios da Escócia, em localidades pobres, que as pessoas pensam que não há localidades pobres na Europa, né? Mas aí a gente começou a pensar sobre isso. E grandes cidades sempre tem regiões pobres. Então, plantação de igrejas, localidades carentes. E aí que a ideia a nossa família, o lado da minha mãe, como a gente conversou em off, né, tem a cidadania italiana, né, somos descendentes de italianos. E essa era uma possibilidade de abertura para qualquer campo, né, como a cidadania europeia. Então, tirar a cidadania italiana seria uma porta de entrada para qualquer país, tanto na Europa quanto em outra localidade, para a gente trabalhar com esse projeto de plantação de igrejas. Então, essa foi a primeira ideia. A Itália é uma boa oportunidade para tirar a documentação, para que nós tenhamos uma melhor possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, mas não uma ideia de trabalhar na Itália. Só que quando a gente começou a ver a situação da Itália,
e como o evangelho lá é tão ínfimo, a presença do evangelho, a presença de igrejas cristãs que preguem a palavra, nós nos preocupamos muito e aquilo mexeu com a gente, né? E a gente começou a orar sobre isso. Então foi a partir daí que começou, né, a ideia de ir para a Itália, né? Depois de todo esse caminho, a gente começou a delinear isso e orar e refletir sobre a Itália e sobre uma melhor preparação, né, tanto missiológica quanto teológica, para trabalhar com plantação de igrejas. Assim, que Deus abençoe que vá mais gente, porque nós tem um pessoal que está lá, né, já, graças a Deus, e que está há muitos anos, e a gente vai chegar lá respeitando esse trabalho, que eu acho que é o mais importante, mas também já preparando a igreja do futuro lá, né, porque é como você disse, se a gente vai ver estatísticas, aí depois que a gente chega na estatística que já é assustadora para um país, né, cristão, entre aspas, né, Uhum. a gente vai conhecer a realidade das igrejas evangélicas que tem lá, aí a gente se assusta mais ainda, né, e a gente vai vendo que a expressão, né, o buraco é mais embaixo. Exatamente. Mas com toda essa bagagem, né, de ser filho de missionário, ser casado com uma filha de missionários também, que dicas e conselhos vocês deixam, né, para o pessoal da igreja que sente essa chama missionária, ou o pessoal da igreja que não entende, talvez, essa chama? Então, Elias, eu creio que a minha dica nunca é a mais legal. As dicas que eu dou, né? Mas eu dou essas dicas porque alguém me deu um dia. E eu sou muito grato às pessoas que me deram, né, essas dicas. Quando eu estava para saber se eu realmente faria teologia e seria um pastor ordenado e trabalharia com plantação de igrejas, eu tive que tomar uma decisão entre fazer só um preparo missiológico, a mais do que pela Jocum, e ir como um missionário que não tem um título, né, de ordenação pastoral, e auxiliar alguma igreja ou trabalhar com algum tipo de projeto, ou escolher o caminho mais longo, né, de preparo. E realmente em oração eu sabia que Deus me chamava tinha um chamado pastoral na minha vida. E eu identifiquei isso, mas relutei muito porque, como eu disse para você, sempre fui muito imediatista. Então, para mim era muito difícil, e até hoje o esperar. E parece que Deus só fez, até hoje, em toda a nossa caminhada, só faz eu esperar, esperar, esperar. Porque como você percebeu, desde 2015, eu considero que o meu ministério começa ali em 2016, né, o ministério missionário. Só que é um ministério de contínuo preparo. Então, a minha dica é que o preparo ele nunca termina. À medida que a gente vai trabalhando a primeira dica seria essa: o preparo missionário nunca termina. À medida que a gente vai trabalhando e vai aprendendo, e o local que a gente tiver, a gente tem que ser esse missionário, né? Ser aquela ideia de todos somos missionários. Eu entendo que há o missionário que é enviado oficialmente pela igreja a um local distante e tudo mais, mas a ideia também de sermos missionários, todos nós, como povo de Deus, eu entendo que é um contínuo preparo. Então, Paulo e Barnabé se prepara. Paulo ficou 10 anos depois de sua conversão, né? Até ser enviado oficialmente lá em Atos 13. Você percebe que Paulo some da narrativa um pouquinho e provavelmente as pessoas falam que foi entre 10 e 12 anos que ele ficou se preparando para depois ser enviado com Barnabé. E a partir dali ele continua com suas viagens missionárias, mas Paulo nunca parou de ler ou de meditar na Escritura, ou de, né, continuamente entender o que Deus havia preparado para ele. Inclusive, é muito impactante que no final de sua vida, ele está para morrer e ele pede, né, para Timóteo que traga os pergaminhos e os escritos. Né? O cara está para morrer e ele pede que tragam, né, para ele. Então, o primeiro conselho é que na missão o preparo é contínuo. Eu creio que esse preparo vai ser até mesmo depois de um envio mais oficial para uma outra localidade, ele continua na nossa vida. A segunda coisa é não se apressar, né? O tempo todo eu quis me apressar e Deus sempre
falou assim, olha, não é o plano, não é esse o plano, o meu plano é esse. E eu achava que depois, é muito engraçado, porque quando a gente pensa no plano de Deus, e a gente fala assim, agora estou seguindo o plano de Deus. E aí a gente faz um monte de planos, né? Dentro do plano de Deus. E aí fala assim, não é isso, calma, eu vou mudar para cá, né? E a gente estava no Rio de Janeiro e a gente achava que faria depois de estarmos ali trabalhando em comunidade carente, que faria o seminário ali no Rio de Janeiro. Já tinha feito todo o planejamento, que faria seminário ali e tudo mais, e Deus novamente mudou, né? Nos colocou aqui em São Paulo. Então você percebe que dentro do plano de Deus, a gente não é ruim em fazer planos, mas ele sempre tem o melhor, né, para a gente, e basta a gente obedecer à vontade dele. Então não assim fique ansioso com a ida, né? Quanto mais você preparar, mais tiver ferramentas, melhor ainda para você chegar no campo preparado. Óbvio que sempre vai ter o impacto cultural, né? Aquela toda a ideia do choque cultural em uma outra localidade, adaptação, um momento que você vai não gostar mais daquela cultura, né? Você chegar italiano, não, né? Não gosta de italiano, né? E o início é muito legal, mas tem esse choque, tem a rejeição, e o importante é sabermos que nós estamos no centro da vontade do Senhor. E que mesmo que qualquer coisa atrase o nosso planejamento, é Deus que está conduzindo tudo. Então, onde nós estivermos, nós, como missionários, e como eu creio que você já é, Elias, missionário, Deus está nos usando no lugar onde a gente está no momento. Então, essa pandemia nos ensinou muito, né? Porque muita gente, não só você, né? Agora eu conheci mais um casal que estava aí pronto para ir, mas conheço vários outros, né, da nossa própria denominação que estavam prontos para ir, com data marcada de passagem. E estoura a pandemia e, entre aspas, atrasa tudo. E a nossa imagina a vontade de quem estava pronto, né? Como você, poxa, agosto estava aí, eu já estava para ir, e aí aconteceu tudo isso. Eu imagino quando estiver perto da gente ir, por exemplo, para a Itália. E se acontece alguma coisa que atrase todo esse planejamento, e a gente fica ansioso, né, e tal, tudo mais. Mas entender que esse processo, Deus quer trabalhar coisas no nosso coração. Então, essas seriam as dicas. Eu escolhi o caminho mais longo porque eu sabia que essa era a vontade de Deus. Mas, por último, eu queria só deixar um importante recado das pessoas não desprezarem o preparo. E que eu oro para que cada igreja ela incentive e veja o candidato, o aspirante a missionário, desde o seu início, investindo em seu preparo, né? Então, muitas igrejas querem investir no missionário só quando ele já tem o título de missionário, já tem todas as formações e já está no campo. Ele não quer investir no cara que está começando, né? Ou na moça que está começando, no casal que está começando. Então, eu acho muito importante o investimento naquele que está aspirando, naquele que está se candidatando e né, em toda essa área do preparo, porque é ali que Deus está trabalhando na vida dessa pessoa e essa pessoa precisa de total apoio. Eu creio que seria isso, né? Não desista, né, nessa parte, se alguma igreja não identificar, mesmo que você sirva a sua igreja e tudo mais, se a igreja não reconhecer essa questão missionária, não turbe o vosso coração por causa disso, né? Vai chegar o momento certo. Talvez se você tiver que mudar até de igreja, né, por orando, óbvio, colocando diante de Deus, mas o preparo, não rejeitem o preparo missionário, porque o preparo missionário é o que vai aliar a sua convicção. De quando você estiver lá no campo, sofrendo todas as coisas, todo o preparo que você teve, tudo aquilo que você teve, você vai lembrar do momento que Deus te chamou, e tudo isso vai estar junto para que você continue seguindo a obra que Deus preparou para você. Amém. Jean, a gente tem algumas coisas em comum também, porque esse negócio do imediatismo, sei bem como é. A primeira reflexão que eu tive foi assim, cara, eu não estava nem aí para Deus, agora que Deus chamou, é a hora de ir. Não Foi posso assim, perder tempo, né? não posso, já perdi tempo demais. Pessoal, mas foi muito bacana mesmo essa conversa, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe muito vocês, que Deus abençoe muito sua família, Jean.
Amém. sua esposa, a Nenê, e que a gente se encontre muito aí ainda por esse caminho aí, até chegar à Itália, e depois lá na Itália também, trabalhando de braços dados para fazer o reino de Deus famoso naquele país também. Amém. Amém. O prazer foi meu e eu fiquei muito feliz, né, de saber que tem mais pessoas é, com esse chamado, né, para esse país que precisa tanto. E sempre me alegra muito saber que mais e mais pessoas, Deus tem levantado mais e mais pessoas para anunciar o evangelho na Itália. Eu sempre lembro, né, da linhagem, né, dos meus familiares que vieram para o Brasil e indo retornar lá, só que não porque agora no Brasil está ruim, né? Porque as pessoas migraram de lá porque a situação não estava boa, vieram para o Brasil tentar uma vida, mas agora no futuro voltando para lá, mas agora com uma missão, né? De falar para um povo o Evangelho de Cristo Jesus. Mas acima de tudo, de toda essa missão, nós lembremos de que tudo isso sem o amor e sem visar o amor e a glória de Deus, né, não adiantará nada o nosso trabalho. Então, que nós busquemos isso, né, a glória de Deus, sempre em qualquer atitude nossa, seja aqui em São Paulo, em Uberlândia ou lá na Itália. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Um abração. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.